Sabe o que estava escrito no diário de uma bruxa? Vou te contar. Recebi uma carta do oráculo dela. Uma só palavra: semear. No começo achei simples demais, mas depois entendi. Aquilo era um chamado. Ela escreveu: plante suas sementes e as nutra. Faça isso com intenção. Dê os primeiros passos no caminho que você planejou. Faça agora, pelo futuro. E aí caiu a ficha. A gente vive esperando o momento certo, o sinal, o empurrão. Mas e se agora for o sinal? Ela dizia para preparar o terreno. Não só sonhar com a colheita, mas cuidar da terra, das ideias, dos sentimentos, dos planos, com carinho, com propósito. Planeje com intenção e otimismo, ela insistia. Porque a semente, depois de plantada, precisa de tempo para germinar. Não adianta só jogar na terra e esperar um milagre. O solo tem que estar pronto, tem que ter nutrientes, tem que ter vida. E aí vem o segredo dela: intenção e otimismo. Sem isso, a mágica não acontece. Foi assim que entendi que semear é mais do que começar algo, é confiar no invisível, é acreditar que o que a gente cultiva hoje com cuidado pode florescer amanhã. Então fiquei curiosa. O que será que ela escreveu no primeiro capítulo desse diário? Semear com intenção e otimismo. Tudo bem, mas semear o que exatamente? Foi aí, como se o universo tivesse ouvido minha pergunta, recebi as cartas dos animais, Mose, Esquilo, Cordoniz, que significam força, sucesso e antecipação. Elas não vieram por acaso. Cada uma tinha uma mensagem clara, como se fossem conselheiras antigas falando direto comigo. Mose dizia: reúna suas forças. Vai vir um desafio e você vai passar por ele. Confie na sua resistência. Esquilo murmurava: organize, defina o caminho. Você sabe onde quer chegar. Agora trace como. A Cordoniz sussurrava: olhe ao redor, sinta o ar. Algo está chegando. Prepare-se. Foi aí então que parei, respirei fundo, escolhi olhar com mais detalhe. Se tudo isso que está vindo até mim, então algo precisa ser preparado. Mas o quê? E foi aí que vieram mais duas cartas, como se o próprio espírito da floresta tivesse me respondido. Um 9 de pentáculos e o mundo. Primeiro, ele dizia: faça uma pausa, aproveite o sucesso. Você já cultivou a sua floresta. E aquilo me pegou de surpresa, porque eu estava tão focada em preparar, em fazer, em ir, que esqueci de olhar em volta e perceber que eu já tinha feito tanto. Minha floresta, ela existe, ela está ali, viva, crescida, mas o que há nela? Então veio o mundo. Ela sussurrou: está tudo aqui, tudo que você viveu, aprendeu, construiu. Agora é hora de deixar ir o que não precisa mais. Você encerrou um ciclo, um projeto já foi concluído. Honre e siga. Foi como se eu estivesse andando pela minha floresta e ao olhar ao redor percebesse que algumas trilhas já deram tudo o que tinha que dar. Já floresceram, já frutificaram. E agora, o que precisa ser preparado não é mais o terreno, é o desapego. O que precisa ser preparado sou eu, para me permitir fechar um ciclo com gratidão, ao invés de correr para o próximo com ansiedade. Ao voltar ao diário da bruxa, senti uma vontade quase irresistível de procurar nas suas anotações o que ela tinha a dizer sobre aquele momento, sobre o que ela mesma chamava de encerramento e preparação. Aquelas cartas tinham algo mais a revelar, eu sentia. Abri o diário com calma e de repente ali estavam as cartas que respondiam tudo. Pajem de copas, o sol, 7 de copas, as de pentáculos e 5 de espadas. A primeira coisa que pensei foi: o que isso significa? Mas quando comecei a ler a interpretação dela, as palavras começaram a se encaixar perfeitamente, como um mapa do que estava por vir. Ela escreveu assim: prepare-se para o início de um novo projeto.
algo que realmente vai te deixar feliz, que vai trazer luz e alegria ao seu coração. Com o Pajem de Copas, você tem a chance de mergulhar em algo novo e empolgante. Pode ser algo criativo, algo que desperte a criança dentro de você. E com o Sol ao seu lado, esse projeto tem o potencial de ser verdadeiramente iluminador, tanto para você quanto para os outros. Mas aqui está o ponto importante. Com o 7 de Copas, muitas opções e oportunidades vão surgir. Muitas delas podem parecer incríveis, mas nem todas são para você. Preste atenção no que é real, no que é verdadeiro. Quando você aceita o que realmente é necessário, algo sólido e verdadeiro, como o Ás de Pentáculos, te diz que você está plantando as bases de algo duradouro e próspero. Mas cuidado, minha cara! O 5 de Espadas aparece para te lembrar que nem tudo é fácil. Pode haver desacordos ou até confrontos durante esse processo. Se não for cuidadosa, a escolha equivocada ou um mal-entendido pode arruinar todo o trabalho. Esteja certa do que você aceita e do que rejeita. O que você escolhe agora vai impactar muito mais do que você imagina. Fechei o diário por um momento e fiquei pensando nas palavras dela, refletindo sobre tudo o que tinha sido dito. Então peguei o diário novamente, folheando suas páginas com mais curiosidade. Foi quando encontrei uma passagem que ela falava sobre os símbolos da borboleta e da lua cheia. Era como se ela estivesse me esperando, me pedindo para olhar mais perto e entender o que estava sendo oferecido. E então, nas palavras dela, uma interpretação profunda surgia. A borboleta simboliza a transformação. Ela surge da crisálida após um período de introspecção e adaptação. Agora, ela está pronta para voar, para levar consigo toda a energia do que foi aprendido e do que foi curado. Isso, minha cara, é o próprio processo. Você está em uma fase de transformação. O que parecia pequeno ou insignificante agora está pronto para se espalhar e alcançar novos horizontes. E então, a lua cheia, ela traz consigo a energia da culminação, da revelação. Sob a luz da lua cheia, o que foi escondido se revela. O que estava em sombra agora brilha. Uma parte de você, ou talvez um projeto, está prestes a alcançar sua plenitude. Mas lembre-se, a lua cheia também pede paciência. Ela nos lembra que as coisas não acontecem no tempo que desejamos, mas sim no tempo que precisam acontecer. E no centro de tudo isso, a flor de lótus. Ela floresce na água turva, nas condições mais difíceis. Ela apresenta a sabedoria que emerge da adversidade, a beleza que nasce da superação. Sua essência já é plantada. O que você tem trabalhado, o que você semeou, está agora se preparando para desabrochar. Então chegamos ao ponto culminante da jornada, o final do diário. As páginas que guardavam os segredos mais profundos, os mistérios que a bruxa havia ocultado, aguardando o momento certo para serem revelados. Eu não podia mais adiar a curiosidade. Com o coração acelerado, segui até as últimas páginas. As palavras estavam ali, com uma intensidade serena, como se o próprio vento as tivesse sussurrado para o papel. E então vi uma porta aberta e uma escada subindo em direção ao alto. Ali estava a chave para o último segredo. Na última entrada, ela escreveu: a porta mística e a escada dos ancestrais. A porta que você abriu, minha cara, leva a algo muito maior. Você atravessou o limiar. Não é mais o mesmo que entrou nessa floresta. Agora você está sendo conduzida para níveis maiores de vida, de sabedoria, de realização. Essa porta que você se dispôs a abrir é a conexão com o desconhecido, com o que ainda não foi revelado. Mas não se engane, o caminho não é para todos, é para os corajosos, para os que ousam se abrir para o que está além. A escada que você vê diante de si, que se estende para o alto, ela é formada pela energia dos seus ancestrais, pelas vozes que ecoam no silêncio da sua linhagem. Elas te chamam. Cada degrau que você subir é uma lição.
Cada passo será uma elevação, não apenas física, mas espiritual, emocional e mental. Esse caminho vai te levar a lugares altos, onde a visão será mais clara. Mas lembre-se, não é sobre o destino, mas sobre a jornada. As revelações vão surgir conforme você caminha. Confie no que você sente. Seus ancestrais estão ao seu lado. Eles, que já percorreram esse caminho, agora caminham com você.